Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa canção que é quase uma parábola dos nossos tempos. Uma história sobre exaustão, sobre colapso e, o mais importante, sobre recuperação. É uma análise sobre o ritmo frenético da vida de hoje, contada em música. E tudo começa com uma imagem que é, nossa, muito poderosa. A música Conta Chegou, do Wagner Fernandes, abre com essa frase: 5 telas piscando. Fala a verdade, isso não captura perfeitamente a sobrecarga de informação, a pressão constante da nossa era digital? Porque, no fundo, a música narra exatamente essa jornada, sabe? A gente passa de um ritmo de vida que é completamente insustentável, movido por uma produtividade sem fim, para uma parada que é súbita, forçada. É aquele momento em que o sistema simplesmente não aguenta mais. E essa parada, esse momento do colapso, é o nosso primeiro ponto de análise. A canção descreve isso de um jeito muito direto, ela chama de apagão. Para a gente entender melhor, o que a música descreve tem tudo a ver com o que a psicologia hoje chama de burnout. E como a psicóloga doutora Ana aponta, não é só um cansaço, não. É um esgotamento muito profundo, uma crise que afeta todas as áreas da nossa vida. E tem mais, a leitura da psicanálise vai ainda mais fundo. O Dr. Marcos, por exemplo, ele vê esse apagão não só como exaustão, mas como o desmoronamento de uma fachada. Aquilo que ele chama de persona de super-herói, que muitos de nós acabamos construindo. Pensa só nessa dualidade. De um lado tem essa armadura que a gente veste pro mundo, né? Sempre forte, produtivo, que não falha nunca. Do outro tá a nossa humanidade real, que precisa de descanso, que sente dor, que é humana. O apagão é exatamente o momento em que essa armadura finalmente racha. Ok, mas e depois do colapso? Vamos avançar para ver como a história continua. É aqui que a música traz a sua metáfora mais forte, a tal da fatura que chega. A canção nos confronta com uma pergunta que é bem direta e que não dá para fugir. Se a gente vive num ritmo que vai contra a nossa própria natureza, qual é o preço a ser pago por isso? E essa fatura, claro, não é financeira. Como explica o filósofo professor Ivan, é um verdadeiro acerto de contas existencial. É a vida cobrando a conta por a gente ter ignorado nossas necessidades e limites por tempo demais. E quem é que entrega essa fatura? A letra é muito clara: o nosso próprio corpo. Ele não é retratado como uma máquina que quebra, mas sim como um sistema inteligentíssimo que nos força a escutar quando a mente simplesmente se recusa a parar. O corpo, com toda a sua sabedoria, puxa o freio de emergência. Mas olha que interessante, às vezes o fundo do poço pode ser um solo bem fértil. A narrativa da música agora muda. Ela sai da crise e vai para o início da recuperação. E o foco é no poder que surge quando a gente finalmente se permite ser vulnerável. Esse aqui é o ponto de virada da canção. Naquele silêncio que o corpo impôs, uma outra voz finalmente consegue ser ouvida. É a voz da alma, do nosso eu interior, pedindo uma coisa muito simples: tempo. Tempo para curar a dor. E de acordo com a análise da doutora Ana, esse pedido não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É o primeiro e mais fundamental passo para a cura de verdade. É o reconhecimento de que a dor está ali e precisa de atenção. A partir daí, o caminho para a recuperação fica mais claro, sabe? Primeiro, é preciso aceitar a própria vulnerabilidade. Depois, trocar aquela autocrítica constante pela autocompaixão. E, por fim, dar espaço para que as feridas que antes eram ignoradas possam finalmente cicatrizar. E agora vamos para a parte final, que é a mais esperançosa dessa jornada toda. A descoberta de um ritmo de vida completamente novo. E o mais importante, um ritmo mais autêntico. A transformação aqui é total. A vida deixa de ser uma corrida governada pela pressa, pelo esgotamento, e passa a ser guiada pela paz, pelo autoconhecimento, pela autenticidade. É uma mudança de chave completa. Então, qual é a grande lição filosófica que fica disso tudo? É que a vida não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Como nos lembra o professor Ivan, ela é uma jornada para ser vivida com presença, com significado. No final das contas, a canção redefine o que significa vencer na vida. A vitória de verdade não está numa agenda lotada, mas sim na sabedoria de saber a hora de parar, de ouvir a si mesmo e finalmente ter a coragem de viver a vida que a nossa alma realmente pede. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão, uma pergunta que continua ecoando.
Em que ritmo a vida de cada um de nós está? Pra ignorar meu coração. Maios de mensagens vibrando, notificações sem fim. Meu corpo igual máquina, Só funcionando pra não ouvir de mim. Mas naquele instante, entre a planilha e a dor de cabeça, um apagão, um blackout, minha força desapareça. e o meu corpo tão sábio disse: chega, e me parou. Me deitou nessa cama e a fatura me entregou. A conta chegou e não tem como parcelar o preço de uma vida inteira sem se escutar.